Olá, eu sou Cristiano Barbarosi, estamos na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa para dar uma aula teórico-prática de cálculo 3. Vamos calcular o volume de uma esfera. Portanto, aqui temos o valor R, aqui também, aqui o zero, e aqui também temos R. Ou seja, estamos a falar deste volume, deste corpo, e para calcular o volume deste corpo, basta integrar, integrando a 1. A integranda é uma função muito simples, é uma constante, mas a forma do domínio é complicada. Para efeitos do teorema de Fubini, é uma forma complicada. Portanto, nós vamos mostrar como é que se pode calcular este volume usando coordenadas cartesianas. Depois, mais à frente, podemos ver que há outra maneira de calcular este integral triplo usando coordenadas esféricas, que dá muito mais jeito, porque esta via vai dar bastante trabalho, já vamos ver. Podemos ver este corpo como um domínio do tipo 1, ou do tipo 2, ou do tipo 3. Aliás, a esfera tem uma forma tão simétrica que tem o mesmo aspecto se olhar para ela a partir do eixo do Z, ou a partir do eixo do X, ou a partir do eixo dos Y, é a mesma geometria. Não faz diferença nenhuma. Portanto, eu vou tentar escrever este integral como um integral do tipo 1, ou seja, um integral bidimensional de outro integral com z entre dois limites que vamos ter que especificar, 1 de z, e aqui posso pôr dA, se eu quiser, ou posso pôr dx de y, porque x e y vão ser as variáveis neste integral duplo, no integral bidimensional. No fundo, estamos a dizer que este V é o volume contido entre dois gráficos de funções. Funções de duas variáveis, funções de x e de y, que vão aparecer aqui como extremos de integração. Este D vai ser a projeção do meu corpo sobre o eixo, sobre o plano horizontal. E neste caso a geometria para este pormenor, para este efeito, a geometria é simples. Sabemos que a projeção é um disco. É uma sombra, é a sombra de uma esfera sobre um chão. É um disco de raio R. Agora, temos que ver quais são as duas funções que aparecem aqui. Portanto, eu vou desenhar a azul a sombra. Isto é o disco D. No plano, está contido no plano XY. Podíamos tracejá-lo, mas não vou tracejá-lo para não sobrecarregar o desenho. E, portanto, é um disco horizontal.
Nós estamos a ver uma elipse porque é o que nós vemos quando olhamos para um disco de lado, em perspectiva. E depois o que nós vamos querer aqui é, para um ponto arbitrário, xy, em D, portanto, considero um par xy, um ponto em D arbitrário, um ponto dado nesse disco, nós queremos integrar sobre uma tira vertical. No fundo, estamos a recortar o nosso domínio em tiras verticais, em fibras verticais. E vamos ter esta tira vertical que passa pelo ponto azul e acaba aqui em cima quando toca na esfera, na superfície esférica, e acaba aqui em baixo quando toca novamente na superfície esférica. Portanto, nós vamos querer saber estes dois limites. Estes limites vão depender de x e de y, porque eu, quando vario o ponto azul, o comprimento desta fibra vertical varia. Portanto, vão ser funções de x e de y. No fundo, basta olhar para esta desigualdade e resolver a inequação, esta inequação na incógnita z. Que eu agora vou reescrevê-lo assim. É a mesma inequação que está aqui reescrita, penteada um bocadinho. Já agora podemos observar que esta quantidade é uma quantidade sempre maior ou igual a zero. Porquê? Porque eu, por hipótese, escolhi um ponto azul no disco D, e para pontos no disco D, isto nunca é negativo. Até porque podemos aqui escrever a equação do disco D. São aqueles pontos no plano, são todos os pontos no plano R2 que satisfazem esta desigualdade. E por isso aqui temos uma quantidade positiva e então resolvemos esta inequação facilmente, assim. E obtemos as duas funções. Portanto, obtemos aqui os limites que procurávamos. E então podemos preencher aqui o que faltava. Fica bastante comprido, portanto eu se calhar vou apagar este pedaço. Observação. Nós poderíamos calcular apenas metade. Eu posso considerar só a metade superior, por exemplo, da esfera. E aí, os limites seriam outros. Essa metade superior, a calota esférica, está contida entre o plano z igual a zero e esta função, e o gráfico desta função. Então seria o integral no mesmo disco, mas com z entre 0
vamos obter o mesmo resultado, como é óbvio. Aqui vamos obter metade disto. Até podemos reduzir mais, podemos calcular só o volume do octante. Mas aí teríamos que integrar sobre um quarto de D, sobre um quarto do disco. Podemos fazer tudo isso, o resultado final vai dar o mesmo. Muito bem, continuando aqui. Este integral de dentro, agora neste momento olhamos só para aqui, momentaneamente esquecemos que x e y são variáveis, olhamos para eles como se fossem constantes, e então integramos em z. É um integral muito simples, porque é a integral de uma constante. O integral de uma constante, qualquer que seja essa constante, pode ser calculado assim, valor da constante vezes comprimento do intervalo de integração. Ou seja, eu prefiro não primitivar constantes, não procurar a primitiva deste k em z, para depois aplicar a fórmula de Barrow, acho que é desnecessário. Simplesmente digo que é constante vezes comprimento. Portanto, aqui fico só com comprimento, porque a constante é 1, e o comprimento é este. É o comprimento da fibra vertical. E aqui onde está o dA, tanto faz se eu puser dx dy ou se eu puser dA. Muito bem. E agora estamos perante um problema de cálculo 2, que é um integral bidimensional, um integral duplo. E aplicamos técnicas que aprendemos em cálculo 2. Podemos tentar calcular isto em coordenadas cartesianas, bidimensionais, ou podemos usar coordenadas polares. Vamos ver o que é que acontece se nós teimarmos em usar coordenadas cartesianas. Se eu quiser usar coordenadas cartesianas, agora estou a falar de um integral bidimensional, um integral duplo. Então vou ter, por exemplo, com x entre um x min e um x max, e depois com y entre um y min, que vai depender de x, pode depender de x e normalmente depende de x, e um y max que também depende de x, desta minha integranda, e aqui temos dy dx, porque o y tem que ficar dentro, o x fica de fora. E depois temos que calcular estes limites. Posso fazer um desenho em R2, desta vez, desenho o disco D em R2. Portanto, temos aqui o valor R, aqui o valor R. Este intervalo, que eu chamei x-min e x-max, é a projeção do disco D sobre o eixo horizontal, sobre o eixo dos x. Reparem, podia ter feito ao contrário. Nós podemos aplicar o teorema de Fubini de várias maneiras. Podíamos pôr y cá fora e x aqui dentro. E aí teríamos a sombra do disco sobre o eixo vertical. Acaba por ser a mesma coisa. Ou seja, dá das duas maneiras. E então, basta olhar para o desenho, não temos que fazer grandes contas para perceber que aqui temos menos 0 e aqui temos 0. Só que aqui já não é bem assim. Aqui vou ter uma fibra vertical, uma tira vertical, cujos extremos dependem de x. É por isso que eu ponho aqui y mínimo de x, y max de x. E aí são funções de x. Eu posso calculá-las, não são difíceis de calcular.
É mais ou menos a mesma coisa que fizemos aqui, é resolver uma inequação na incógnita y e obtemos como resultado aqui menos raiz r quadrado menos x quadrado e aqui raiz de r quadrado menos x quadrado. Muito bem. E neste momento nós podemos olhar nós queremos olhar para este integral de dentro, esquecemos momentaneamente o x, consideramos que x é uma constante e olhamos só para um integral unidimensional em y, que é uma matéria de cálculo 1. Para calcularmos este integral na variável y, reparem aqui, tanto r como x são constantes, são tratados como constantes. Para eu calcular este integral, teria que primitivar. Uma função deste género. Em y. Na variável y. Onde k é isto. E esta primitiva é uma primitiva chata. É possível calculá-la, mas é muito chato. E eu não vou acabar aqui as contas. Portanto, deixo aqui uns tracinhos, umas reticências. Não vou acabar estas contas, porque é difícil primitivar esta expressão. É uma primitiva muito chata. Em vez disto, podemos fazer assim. Podemos olhar para esta expressão, para este integral duplo, e dizer, não, aqui não vou aplicar coordenadas cartesianas, porque sei aplicar coordenadas polares. Portanto, retomo esta pergunta. O 2, tanto faz se fica aqui dentro, se fica fora. E digo, em vez de aplicar coordenadas cartesianas no plano, vou para coordenadas polares, porque a geometria do domínio D convida a isto, convida a coordenadas polares, e a própria integranda também convida, porque eu tenho aqui um x quadrado mais y quadrado, que vai ser o ρ quadrado. Portanto, a integranda, depois eu já escrever a integranda, vai ser esta. Nas novas variáveis, nas coordenadas polares. E depois vou ter um ângulo θ que vai variar. A integranda, por acaso, não depende de θ. Isso é bom, porque vai ser fácil de primitivar. E então, para eu para eu cobrir o disco todo, vou ter que variar o meu ρ, por exemplo, aqui, de 0 a R maiúsculo, que é o raio do disco. E o θ vai ter que rodar um círculo completo. Pode ser 0,2 π, pode ser menos π até π, pouco interessa. E então aqui vou ter dθ de ρ, porque θ faz par com este integral, portanto fica de dentro, o ρ fica de fora. E aqui eu fiz um erro. Fiz um erro de propósito para vocês observarem o erro e corrigirem. Se ainda não repararam no erro, então podem parar agora o vídeo e procurar o erro. É aqui mesmo na última fórmula, está errado, está muito errado. Agora vou explicar o erro, mas vocês, se não tiverem ainda descoberto por vocês próprios, parem o vídeo e procurem o erro. O erro está aqui, falta um coeficiente que eu costumo chamar coeficiente de ampliação de áreas ou de redução de áreas, que neste caso é o ρ. E agora sim, agora está certo.
Ainda por cima, se nós tivesse aqui este coeficiente, este ρ, ao multiplicar, seria muito difícil primitivar esta expressão na variável ρ. Acabamos por ter uma pergunta muito parecida, praticamente igual àquilo que eu não quis resolver há bocadinho. Mas, com este ρ aqui, que é como está certo, já não é tão difícil, é muito mais fácil. Mas primeiro vamos resolver a parte em θ. Isto é uma constante, não varia, não depende de θ. Porque é uma constante, aplico este raciocínio. Integral de uma constante é igual a constante vezes comprimento do intervalo de integração. E então aqui dentro, no integral interior, não há trabalho nenhum, porque é só pôr comprimento do intervalo vezes aquela integranda, que por acaso é constante em θ. Então fico com 4π, que é 2 vezes 2π, vezes a raiz de r quadrado menos ρ quadrado. E agora tenho aqui um ρ de ρ. E este é um integral que não é muito difícil. Não é muito difícil. Este coeficiente facilita imenso. Eu vou fazer assim. Vou fazer uma manipulação prévia. Vou pôr aqui um menos 2π. Ou seja, destes 4π, 2π ficam cá fora. Fica aqui dentro um 2 e um menos, que eu alterei aqui, pus aqui o menos de propósito, e aqui ponho menos 2ρ de ρ. E este menos 2ρ, a multiplicar a minha integranda, dá muito jeito, facilita imenso as contas, porquê? Porque é exatamente a derivada do que está dentro da raiz quadrada. E por causa disto, a primitiva fica muito fácil. Portanto, ficamos com menos 2π r quadrado menos ρ quadrado à potência. Portanto, tínhamos aqui potência 1 meio. Estamos a primitivar, a potência sobe uma unidade, ficamos com 3 meios, e depois temos que multiplicar por 2 terços para compensar aquele 3 meios que vai multiplicar quando nós derivarmos. Portanto, esta é a primitiva. Mas atenção, eu tenho aqui um integral definido, então o integral definido, para calcular o integral definido, eu aplico a fórmula de Barrow, que é considero a primitiva e depois faço a diferença entre os valores dessa primitiva em R maiúsculo e em 0. Valor final menos valor inicial. Valor aqui menos valor aqui. Então ficamos com menos 4π sobre 3 vezes valor aqui menos valor aqui. E já está. Obrigado pela vossa atenção.